11 de maio de 2021. Boa tarde, gente. O Brasil está lutando pelo voto auditável, que é a impressão do voto realizado na urna eletrônica, né? E quem está à frente dessa luta aí é a deputada Bia Kicis. E o STF, o ministro Barroso, aquele que diz que o nosso presidente está querendo implantar uma ditadura aqui, né? Que o genocidão lá da Venezuela é um conservador de direita, ele não quer o voto impresso. Ó, ele não quer, né? Ele diz que em time que está ganhando a gente não mexe. Não, determinadas situações realmente, né? Numa partida de futebol, né? Assim, realmente quando se está ganhando, né? A gente não mexe. Mas nesse caso, o Brasil não está ganhando, o Brasil está perdendo. Sabe por que o Brasil está perdendo? Porque essas urnas, o Brasil inteiro, a maioria dos brasileiros, não vou dizer o Brasil inteiro, né, gente, porque eu não posso dizer que é 100%, mas eu tenho certeza que a maioria da população brasileira não confia nessas urnas. Vocês lembram lá da segunda eleição da presidenta, que os caras se trancaram numa sala e depois só o técnico, o presidente acho que foi o presidente do TSE na época, né? Os técnicos se trancaram numa sala, o cara do PSDB estava ganhando, né? Aí de repente deu uma suspensão na contagem, e aí voltou, e aí anunciaram a reeleição dela, né? Foi uma coisa assim muito estranha, não houve transparência. Então, as coisas têm que ser transparentes. O escrutínio, a contagem dos votos, ela tem que ser transparente. E do jeito que a coisa está, né? Do jeito que a coisa está, só com as urnas, ela não é transparente. Então, nesse caso, o Brasil está perdendo. Por quê? Porque é fraudável. Como brasileira, eu entendo que essa votação, do jeito que está o sistema eleitoral brasileiro, é um sistema que favorece a fraude, né? Não vê lá o que aconteceu lá nos Estados Unidos? Para mim foram as eleições mais horrorosas, né, dos últimos tempos lá nos Estados Unidos. E esse ministro aí disse que estava tudo bem por lá. Então, assim, ele não pode falar pelo brasileiro, pela população brasileira, até porque ele não tem procuração. E essa não é a competência dele, né? Não é a competência dele. Então, se o brasileiro quer o voto auditável, tem que ter o voto auditável, né? Então, essa resistência. E os políticos, as velhas raposas, né? As cobras criadas, né? Não querem. Por que não querem? Porque sabe que na hora que a coisa ficar transparente, muitos deles não vão ser reeleitos. Eu tenho certeza. Então, gente, isso aí, essa resistência toda em relação ao voto auditável, é porque essas pessoas, elas têm medo de saírem definitivamente da política brasileira, da vida pública. Isso aí está passando da hora, né? Principalmente aqueles políticos que estão nas listas das empreiteiras, que estão acusados de recebimento de propina, né? Gente, não pode. O Brasil só vai crescer na hora que tirar a erva daninha do poder, na hora que tirar os gafanhotos do poder, na hora que tirar os ladrões da República, os ladrões da nação brasileira, né? Isso inclui esses caras travestidos de parlamentares, de autoridades, de agentes públicos, agentes políticos, né? Então esse pessoal não quer, esse pessoal está com medo. E isso também faz parte de uma guerra da esquerda.
Porque tudo que não presta, tudo que é fraudável, tudo que é manipulável, vem dessa esquerda nojenta aí. Gente, vocês viram o que aconteceu em El Salvador? O atual presidente de El Salvador dissolveu lá a Suprema Corte, né? Dissolveu porque tinha um bando de comunistas lá dentro. Dissolveu. Resta saber se esse rapaz, que atualmente ele é a esperança de El Salvador, né, como presidente, claro que a nossa esperança tem que estar no Senhor, mas Deus usa as pessoas. Resta saber se esse rapaz vai conseguir governar, né? Porque a esquerda, ela inferniza. Ela inferniza, ela tem técnicas ela é treinada. Ela tem técnica de sabotar um governo. Vamos ver o que estão fazendo aqui com o governo do nosso atual presidente, o governo que ele está liderando. Toda hora eles estão sabotando o governo. Os caras, eles não pensam na nação, eles não têm amor à pátria, amor à nação brasileira, não têm valores patrióticos, não têm amor à liberdade, não têm amor à soberania brasileira, né? Não tem amor à democracia, em que pese eles falarem o tempo inteiro em Estado, em democracia e Estado de Direito. Isso aí é a conversa para boi dormir. Então, gente, o cara fez isso, né? Tá fazendo a faxina em El Salvador. Então, assim, o Brasil ele tem que passar por uma faxina. E se der pra gente passar por uma faxina sem uma medida mais dura no Brasil, uma intervenção, né, das nossas Forças Armadas, melhor, né? Porque é aquilo que o general Lessa falou. As Forças Armadas, elas não resolvem as coisas. A partir do momento que elas saem dos quartéis, elas não vão resolver a coisa no diálogo mais. A fase do diálogo já acabou, né? Então, se puder, o voto auditável é uma das medidas que vai contribuir para que o Brasil não passe por uma limpeza, uma faxina mais dolorosa, né? Então, gente, mais dolorosa que eu digo mais sofrida, né? Mais sofrida, mais dura, né? Mais forte, né? Porque o nosso exército, o exército brasileiro, o braço forte, a mão amiga, né? A mão amiga está estendida, está trabalhando pelo Brasil, né? Você vê nesse Covid aí a vacinação pelo exército, lá ajuda lá no município de Araraquara, lá no Amazonas, no Brasil inteiro, no interior do Brasil, nosso exército trabalha, né? Ele ajuda as pessoas. Aquilo que eu falei, eu vim falando isso desde o começo, desde o início, né, que eu me dispus a fazer esses vídeos. Só que o braço forte ainda não agiu. O braço forte está, né, está ali, está no PO, na torre de vigília. Então, se o Brasil puder fazer as coisas, se a gente puder resolver, os poderes da República puderem resolver a atual situação do Brasil de forma serena, né? De uma forma realmente que dê um fim na patifaria do Brasil, que está acontecendo na nossa nação, é melhor, né? Então, o voto auditável é uma das boas medidas, né? Que se faz que é necessária para o alcance dessa medida, dessa limpeza do Brasil, né? Da faxina, né? A faxina. Bom, então está tendo a resistência,
Eu acho que a Constituição, ela diz o seguinte, que o poder emana do povo, em seu nome é exercido. Então, a gente tem um sistema democrático, né, de eleger deputados e senadores, é o Congresso Nacional, é para ser o representante do povo. Então, o que deve acontecer no Congresso é um reflexo daquilo que a sociedade brasileira está querendo e está pensando. Infelizmente, as coisas não têm sido dessa forma, né? Nos últimos anos, né? Nesses anos que se passaram. Nós tivemos uma Constituinte em 88, cheia de deputados e senadores esquerdistas, porque é aquilo que eu falei, a esquerda entrou no poder pelo voto. O regime militar acabou em 85 e a esquerda entrou pelo voto através das diretas já. E a Constituição de 88 é fruto de um planejamento esquerdista para transformar o Brasil num país socialista, num país comunista. Essa Constituição de 88, ela foi feita com esse objetivo. Então, por isso é que eu falo, nós estamos passando da hora de ter uma outra Constituição, de ter um outro encontro constituinte, né? Uma outra Assembleia Constituinte, com deputados e senadores que querem realmente o bem da nação brasileira. Porque se nós chegamos ao ponto que nós chegamos hoje, é culpa desse pessoal aí. É culpa dessa corja todinha que entrou no poder desde 1985 até o início desse atual governo. Viu? Por isso que nós estamos quebrados, falidos. Brasil está endividado. A roubalheira, a malversação do dinheiro público, né? Do dinheiro dos impostos, corrupção, e sem falar no aparelhamento do Estado brasileiro, que levou agora um paizão comunista, um partidão comunista a desejar a nossa nação, as nossas terras, os nossos mares, né? Viu? Colocou um embaixador aqui, ó, um embaixadorzinho xingando nosso presidente. Tem aí uns vídeos aí falando que ele xingou o nosso presidente, né? Olha, mas é uma audácia, né? Vai lá no país deles e xinga o presidente deles para ver o que acontece. Tu não sai de lá mais, nunca mais. Né? Pois é. Então, é isso. Então, a esquerda tá de olho. Gente, eu tava vendo um vídeo, parece que o canal é Visão Libertária. Meu marido é que tava vendo. Falando da gana desse partidão comunista aí em dominar as redes sociais, dominar a internet. Quer trocar o tal do protocolo IP pelo dele, quer dominar a tecnologia da informação e quer dominar as empresas de internet. Diz que está colocando pessoas do partidão nessas empresas, né? Aí vê que foi por isso que o Donald Trump foi banido do Facebook, né? Do Twitter. Lembra que eles caçaram uma mensagem eles apagaram um Twitter do Donald Trump quando ele mandou as pessoas irem para casa? Isso é o quê, gente? É gente infiltrada nessas empresas. Então o cara quer dominar a internet, achando que vai controlar a internet do mundo. Ele quer a internet do mundo. Do mundo. E quer ser a nação hegemônica comunista até 2050. Por que será que ele quer 2050? Sabe por quê, gente? Eu não sabia por que ele tinha marcado essa data de 2050, esse ano de 2050. Por causa do bônus demográfico. Vocês sabiam disso? Olha, gente, é tanta coisa que a gente aprende nessa internet. Eu acho que é esse canal mesmo, Visão Libertária.
Ele fala do bônus demográfico, que em 2050 vai acabar o bônus demográfico da China. Vai acabar. E aí as pessoas vão, a maioria, a grande parte da população vai estar velha, idosa, fora da idade produtiva. Eles não tem lá, não tinham lá o número de, a limitação do número de filhos, aí aumentaram para 2, né? Por conta disso. Só que até esse pessoal crescer, essa nova geração crescer, vai demorar, e entrar em idade produtiva vai demorar. Então um dos motivos é isso aí. O rapaz explica bem direitinho. Tal do bônus demográfico, eu nem sabia que isso existia. Pois é. Bom, então, voltando para a história do voto impresso, não querem, né? Não querem porque aí vai ser difícil de tomar o Brasil através das urnas. Vai ser difícil, porque o voto vai estar sendo auditável, vai poder conferir o que está dentro das urnas com o que das urnas eletrônicas, do software, do programa das urnas, da votação das urnas eletrônicas com o que está dentro das urnas físicas. Não querem, né? Gente, lembra que eu falei a respeito desse pessoal lá que foi preso lá no Morro do Jacarezinho? Só um detalhe. Vocês acham que esse pessoal, esses bandidos, esses chefes de organização criminosa, esses traficantes, esse pessoal aí que faz da população escudo humano, porque eles fazem isso, né? Vota em quem, gente? Vota na esquerda, porque a esquerda é um guarda-chuva de coisa que não presta. É um guarda-chuva de coisa que não presta, de pensamentos que não prestam, de pensamentos errados, de coisas que são ruins, nocivas para a nação, para um país. Então, esse pessoal aí que está à margem da lei, eles votam na esquerda. Eles votam nesses partidos de esquerda, PSOL, PT, PDT, Rede, PSDB. É com esse pessoal. Não vê lá o governador lá de São Paulo, não fez acordo com o PCC? Fez, olha aí. E quer ser presidente. De vez em quando eu escuto o nome dele aí nas redes sociais, né? Quer ser candidato a presidente da República. Então, gente, esse pessoal vota na esquerda. O que mais que eu queria falar para vocês? Israel foi atacada pelo Hamas, né? Pelo grupo radical lá. Israel respondeu, né? Atacou lá a faixa de Gaza. E tá aí esse conflito. Foi só o comunistão lá dos Estados Unidos tomar posse que os ataques a Israel começaram de novo. Por isso que Israel não queria que ele ganhasse. Dizem que o dinheiro que financiava esses grupos começou a ser liberado novamente, né? Pois é. E aí começaram os ataques novamente, né? Então é isso, gente. Eu já falei lá de El Salvador, da limpeza que está sendo feita em El Salvador. Resta saber se o rapaz vai conseguir governar, né? Porque vai ter uma resposta. Esse pessoal aí não é brincadeira, não. Esse pessoal não para. Gente, vocês acham... Agora eu vou falar o que eu penso. Já falei do voto auditável, falei, né, que o ideal é que a gente não tenha uma coisa mais dura no Brasil, né? Porque aí eu tô falando isso, não é porque eu tô com medo, não, de ser presa. Não tô com medo de ser presa, não. Não é isso, não, gente. É porque a guerra, ela só causa dor, só causa sofrimento, né? Mas
É aquilo que o general Braga Neto falou. Se precisar, a cobra vai fumar de novo. Agora eu vou colocar o meu pensamento. O meu pensamento aqui de brasileira e de filha de militar no Exército Brasileiro. Filha de um homem de um homem coerente, de um homem que me ensinou a pensar em muitas coisas, me ensinou a concatenar as ideias de muitas coisas que estavam acontecendo na nossa nação. Falava assim para mim, minha filha, isso aí está acontecendo por causa disso. Isso está acontecendo por causa disso. Entendeu? Ele falava para mim, isso aí é consequência disso aqui. E ele sempre falava, desde quando for de São Paulo, foi instalado aqui no Brasil, que a coisa ia ficar feia. Isso foi em, acho que é 1990 ou 1993, não sei a data certa. Mas ele sempre falou, isso aí vai levar o Brasil a uma guerra civil, né? Então, assim, a guerra é um sofrimento, mas o que eu penso a respeito disso tudo? Que não vai conseguir aprovar esse voto impresso aí, não. Esse voto auditável. Vai não. Nós estamos numa tábua de logaritmos, né? É o somatório de acontecimentos. As coisas vão se somando e vão se aproximando do desfecho final. Então, o Brasil, eu com as declarações do ministro da Defesa, né, ficou muito claro que a nossa nação não vai virar um país comunista, né? Que não vão deixar. E o Brasil não está sozinho. O Brasil não está sozinho. Então eu penso que não é uma visão pessimista. Não é uma visão pessimista. Às vezes, eu me forço a ter pensamentos mais otimistas em relação à situação, a situação política que o Brasil está vivendo, né? Vem vivendo desde lá de trás e que trouxe o país a situação que está hoje, né? A coisa vem, porque nada vem do nada, né? As coisas vão acontecendo como consequência de outras coisas. Então, às vezes, eu me forço, né? Falo, não, Virginia, você está sendo radical. Gente, mas não é não. A coisa não... Então, os caras estão tentando. Eles não vão deixar a moça lá, a deputada, que está encampando o voto auditável, implantar o voto auditável. Vai não. Porque esse Congresso Nacional nosso está cheio de guerrilheiro. Cheio de guerrilheiro urbano. Outra coisa, vocês viram lá o último assunto, gente, rapidinho. O que está acontecendo na França? Já é a segunda carta que os generais mandam lá para o presidentão da França. Dizendo que a França está em pré-guerra civil, né? Por quê, gente? Por causa dos movimentos migratórios. Migrou para lá uma série de pessoas, de árabes, né? Eu não sou contra árabe, não, gente. Não é isso, não. Mas dada a dificuldade, a pobreza, né, que o pessoal está vivendo à margem da sociedade, né? Muitos estão sendo cooptados para os grupos radicais, os grupos extremistas. Então, os atentados terroristas na França aumentaram. Então, os generais já deram ultimato lá no Macron, né?
E ele não gostou, não. Os generais mandaram a primeira carta, ele não gostou. Ficou com. Disse que ia punir os generais. Aí os generais mandaram a segunda. E esse cara aí fica preocupado com a nossa Amazônia. Ele tem que tomar conta do quintal dele, né? Porque se ele tá dando conta nem do quintal dele, ele quer tomar conta do nosso. É muita pretensão, né? É coisa de comunista, gente. Você é um comunista. Olha o caos que tá a França. Tudo isso incentivado pela esquerda, incentivado pelo chefe do Vaticano. Ele não fala? Outro dia eu ouvi uma propaganda dizendo assim, que a Terra é o meu país. Vocês já viram essa propaganda da emissora? A Terra é o meu país. Ou seja, globalizando tudo, né? Para não ter fronteira mais, não ter... Acabar com as nações. Acabar com os valores de cada nação, com a identidade de um povo, para dominar. Né? Quando você acaba com a identidade de um povo, esse povo fica fácil de ser dominado. É o que quer acabar aqui. Né? Lembra que eu falei desse pessoal lá, desses... o porquê que aconteceu esse negócio lá no Morro do Jacarezinho? Falta de investimento na polícia, as coisas, as medidas que não foram tomadas durante esses desgovernos. Vocês lembram lá no Decálogo de Lenin? Tá assim, corrompa a juventude, dando-lhe plena liberdade sexual. Aí leia-se, dando-lhe droga, maconha, para ficar com a cabecinha bem entorpecida, né? Corrompa os valores da moral, dos bons costumes. Aí corrompa a família, né? Jogue mãe contra filho, filho contra mãe, pai contra homem contra mulher, mulher contra seu marido, empoderamento feminino, movimentos feministas, é isso aí. Aí dá nisso aí, gente. Aí dá nisso aí, nessa a mente da pessoa fica embaralhada. Ela tira os valores, substitui os valores certos pelos valores errados. Isso aí a esquerda é mestre em fazer isso. Gente, para terminar, isso aqui é a carta que meu pai fez para Confamil. Essa é a carta, a letrinha dele. E aqui é a frente da carta. Ele não chegou a mandar, viu, gente? Só vou mostrar para vocês saberem que realmente a carta existe, tá? Que não é mentira minha, não. Mentir é pecado. E no final, a carta é bem extensa, viu, gente? Eu vou só mostrar a última folha para vocês, que tem o nomezinho do meu pai, tá? Só um minutinho. E eu vou ver se eu consigo fazer aquele negócio. Aí, se eu conseguir dar zoom, até eu vou ler. Ó. Gente, então é isso. Os assuntos eram esses, tá? Fiquem com Deus. Um bom restinho de tarde para vocês. Que Deus abençoe a todos, os seus familiares, né? Que Deus nos abençoe, né? E nos livre do mal, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.